A gente também tem muito resgate, um trabalho muito intenso feito para recuperar ali, resgatar os animais que ficam ali de alguma forma presos por conta da água, não conseguem sair, escapar dessas enchentes. Explica para a gente como está sendo feito esse trabalho lá no Rio. Ótimo, maravilha, Clarissa. A gente vai contar então. O número de animais resgatados chegou a 174. Eu vou mudar um pouco a ordem aqui, Gabi, do que a gente vai chamar. Vamos começar então com uma imagem que, inclusive, foi usada pela CNN Internacional, que mostra vacas boiando em Angra dos Reis. A gente tem essa imagem e destaca ela para você agora, porque ela tem a condição, Clarissa, de dar a dimensão do absurdo que a gente viveu nesses últimos dias na cidade de Angra dos Reis e em outras do Rio de Janeiro. Essas vacas, elas passaram ali por uma região onde estava totalmente alagada. Você vê pelo nível da água que as vacas estão num lugar onde seria uma rua, né? E foi totalmente tomada pela água. Não foram as únicas. Também teve uma cabra resgatada. Essa cabra estava dentro do porta-malas de um carro. Aí tem a imagem dos bombeiros com um bote resgatando a cabra. E ela foi levada para um local onde recebeu um atendimento veterinário, depois foi devolvida para as famílias, para a família que estava com ela dentro do carro. Até perguntei para os bombeiros, falei assim, escuta, mas o sujeito estava levando uma cabra no porta-mala, não é irregular, ilegal uma coisa dessas? E eles me disseram assim, não, Pedro, a nossa preocupação ali era salvar a vida das pessoas, dos animais, não estávamos preocupados em fazer autuação de trânsito, nem nada do tipo, né? Cada coisa no seu tempo. Cada coisa no seu tempo. Mas, enfim, a cabra foi resgatada. Além da cabra, nós tivemos cachorros também, que foram recolhidos pelos bombeiros, né, dessas áreas de risco. Imagem que, aliás, lembra muito o que a gente viu no Rio Grande do Sul, né, no ano passado. Esses animais todos que foram resgatados e que tiveram a sua... o trabalho de atendimento veterinário. Agora, é importante lembrar, Clarissa, que o trabalho dos bombeiros, obviamente, não se reduziu a isso. Foram 81 pessoas resgatadas em todas as cidades do Rio de Janeiro que foram afetadas pelas chuvas. Aqui imagens de Angra dos Reis, que a gente vai mostrar o trabalho dos bombeiros na autuação dessa ocorrência, né? Quer dizer, coloquei até aqui para a gente ver a geografia de Angra dos Reis no mapa, porque ela ajuda a gente a entender um pouco da dinâmica. Você percebe como Angra dos Reis é uma cidade que está numa área super irregular, né? Onde você tem o mar todo envolto da cidade de Angra dos Reis um dos lugares mais afetados foi Mambucaba, que é até aquela vila histórica onde o Bolsonaro tem uma casa, porque Angra dos Reis tem vários pontos urbanos em várias praias afastadas. Uma situação um pouco diferente da de Petrópolis e Teresópolis. Tem imagens de Petrópolis que mostram como a cidade reagiu a essas chuvas. A cidade de Petrópolis ela tem uma particularidade. Para além do fato de você já ter tido no ano de 2022, no ano de 2023, chuvas que deixaram dezenas de pessoas, centenas de pessoas mortas, Petrópolis tem um rio que passa no meio da cidade, que cruza a cidade. E justamente por isso há uma preocupação por parte da Defesa Civil quando você tem um alagamento mais significativo, né? Então a geografia de Petrópolis ela é uma geografia também muito acidentada e ela tem essa particularidade, né? Eu tô aqui com a imagem do mapa de Petrópolis, que a gente tem clareza de qual é a realidade da cidade. Então você vê como aqui ó, o rio Piabanha, ele passa pela cidade pelo meio da área urbana. Vou até aproximar mais aqui para a gente poder ver como está pertinho o nível do rio e as casas construídas, né? Então quando chove, isso tudo aqui enche, Clarissa. E aí qual é a consequência disso, né? Ó, rio Piabanha aqui, tá? Estamos navegando por ele. Você ainda tem uma área verde que, em tese, ajuda, né, a conter bastante isso, mas não é suficiente. Mas a dragagem a gente está falando de uma chuva dessa magnitude. A dragagem é muito ruim, a drenagem é muito ruim, eles não conseguem tirar o entulho do lixo. Eu já estive em Petrópolis em chuvas fortes várias vezes, assim, é um trabalho absurdo, né? E as pessoas continuam jogando sofá, cama no rio e isso, obviamente, atrapalha muito. As imagens de Petrópolis, elas são impressionantes, porque elas mostram realmente como a água voltou a subir
num lugar onde você tinha ali uma situação já de trauma, né? Porque Petrópolis vive um trauma toda vez que chove. Eu faço parte de alguns grupos onde você tem ali moradores de Petrópolis que compartilham. Toda vez que chove, começa um pânico na cidade, porque as pessoas estão preparadas para o pior que pode acontecer. E a situação não é diferente da situação de Teresópolis. Teresópolis é uma outra cidade que também teve, inclusive, olha só o nível da força da água que atingiu a cidade de Teresópolis. E aqui, Clarissa, já botando para as pessoas olharem no mapa, também a mesmíssima situação. Você tem um rio que corta a cidade, esse rio está numa área urbana, e você consegue perceber que conforme o rio sobe, a cidade acaba ficando alagada. Para além disso, tem um outro problema, que é a geografia acidentada. São duas cidades serranas, Petrópolis e Teresópolis, são muito próximas uma da outra. Eu vou até afastar um pouquinho o mapa aqui, enquanto a gente põe outras imagens aí, para mostrar como elas são cidades muito, muito próximas, né? As duas. E elas têm, particularmente ali, uma área onde você consegue perceber que os morros, montanhas, colinas, elas facilitam a enxurrada. Então, veja só, estamos falando de uma área serrana do Rio de Janeiro, aqui está Teresópolis, aqui está Petrópolis, a gente consegue ver até melhor na tela cheia, Natan, qual é a localização dessas cidades. Elas estão no meio de montanhas e colinas, onde você tem ali efetivamente uma área com declives, com morros, com desmoronamento. Agora, o que mais chamou a atenção mesmo, Clarissa, muito embora o trabalho da Defesa Civil e dos bombeiros tenha sido muito bom para poder evitar que você tivesse efetivamente maiores impactos, foi o acumulado de chuvas. Olha só o nível que as chuvas chegaram. A gente preparou uma arte que mostra exatamente os milímetros das chuvas, onde você tem aqui cada uma dessas cidades, né? Então, no cômputo geral, você teve quase 400 milímetros em Angra dos Reis. Isso é muita, muita, muita água. É 400 litros de água num metro quadrado. É um volume muito superior ao esperado por um mês, talvez o dobro ou o triplo do esperado para um mês. 390 em Petrópolis, 382 em Teresópolis, 357 em Nova Friburgo e a capital do Rio de Janeiro, que não teve tantos impactos, 276. Mas o que aconteceu lá na capital do Rio de Janeiro? A Prefeitura e a Defesa Civil falaram para as pessoas: não saiam de casa, não se arrisquem na chuva. E no interior do estado, as sirenes funcionaram para poder alertar as pessoas. Então, talvez a gente tenha começado a perceber uma estratégia que já está mudando de figura e já está conseguindo conscientizar as pessoas dos riscos das chuvas, tanto que a gente não teve, ainda bem, graças a Deus, nenhuma morte no Rio de Janeiro nesse final de semana, apesar desse volume de água. Quando a gente viu o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, a gente ainda ouvia muitos relatos de pessoas que resistiam a deixar suas casas, insistiam ali em tentar salvar, evitar que a água tomasse ali seus bens. A gente sabe como cada um ali tem um apego à sua casa, mas nesse momento, realmente, na hora em que chega um alerta, a gente teve também um aprimoramento muito grande do sistema de alertas, né, Duran? Sim. Em que as autoridades se organizaram, investiram para garantir que as sinalizações de que a situação é grave, de que a chuva pode sim trazer prejuízos maiores, acaba chegando com mais rapidez, essa informação chega com mais rapidez para as pessoas e também a conscientização mesmo, como você falou, né? E pontuando, então, 571 desabrigados e desalojados neste momento no estado do Rio de Janeiro. Fora das casas, em casas de amigos, parentes, família ou abrigos. Vamos seguir acompanhando, a gente vai monitorar tudo de perto e a gente vai trazendo mais informações ao longo da nossa programação. Por enquanto, obrigada, Pedro Duran.